Graça e paz, igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu sou o pastor Paulo Eleonoro e convido a você a estar comigo aqui nesse momento, mais um domingo, mais uma palavra abençoada para a sua vida, a estar participando conosco desse culto, aonde nós vamos estar louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que está me assistindo pelo vídeo da nossa igreja, seja bem-vindo, né, e que você venha receber da parte de Deus, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Amém? E eu estou aqui nesse momento trazendo a palavra no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Meus irmãos, o que nós vamos ler aqui, eu creio que você já deva ter ouvido, estudado, isso em muitos lugares, em muitas igrejas, que é uma passagem harmoniosa, bonita, interessante. É uma passagem que você olha assim, poxa, caramba, muito boa, né? Que mensagem maravilhosa. Mas eu quero te dizer que a maioria, né, todas as mensagens da Bíblia são boas e maravilhosas. São mensagens edificantes. Mas você só está lendo. Você não está vivendo. E por você não estar vivendo, é muito fácil de você achar bonito. E nós vamos ver aqui nessa história algo da parte de Deus, em que uma mulher que não tinha Deus no seu coração, você vai ver que na narração dessa história ela fala para o profeta assim, ó, o teu Deus. Se o Deus dela fosse o mesmo do profeta, como seria a narração? O nosso Deus. Mas ela não tem Deus. O Deus dela não é o mesmo Deus do profeta. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é que mesmo ela não tendo uma vivência de igreja, mesmo ela não tendo uma vivência de Deus, mesmo ela não tendo uma vivência de coletividade, que é o que nós estamos fazendo aqui, ela creu na palavra do profeta. E isso fez toda a diferença na vida dela e na vida do seu filho. E o que eu acho também mais interessante disso tudo, fazendo as minhas anotações, fazendo as minhas interpretações, é que a maioria das pessoas que tem convivência com a igreja, que tem comunhão com a igreja e que se diz até que é kadosh, que nós acabamos de cantar aqui. Para quem não sabe, kadosh é uma palavra em grego que quer dizer o quê? Santo. E essas pessoas, na hora que o profeta lança uma palavra, ela não é capaz de crer, ela não é capaz de absorver, porém ela duvida, ela rejeita. E ao rejeitar a palavra do profeta de Deus, você sabe quando essa pessoa vai ver o mover de Deus na sua vida? Nunca. Por isso que eu falei, ler é uma coisa muito bacana. Agora, praticar, conviver, vai uma distância muito grande. Ela não tinha comunhão. Já que nós falamos de kadosh, nós vamos falar de koinonia.
não tinha vivência de estar indo para a igreja. Ela não tinha nada disso. Ela vivia uma vida, como se diz hoje em dia, normal. Tem uma vida normal. Trabalho, chego em casa, cuido do meu filho, cuido das coisas, cuido do meu marido, levanto, cada um vai para o seu lado. De noite a gente está de volta, não sei o quê. Dia de domingo eu saio para comer uma pizza, dia de sábado eu faço isso, vou no shopping. É a vida normal. Tem algum pecado nisso? Não. Não tem pecado nenhum nisso. Você viver a sua vida não há pecado nenhum. A pessoa não está sendo enganada. Agora ela passa a ser enganada quando ela começa a querer viver do jeito dela. Quando ela conhece a verdade e ela passa a ter conhecimento daquilo que é certo e que é errado, espiritualmente falando. Não que a gente está acostumado a cumprir leis, não é isso. Mas espiritualmente falando, o que está certo e o que está errado, aonde Deus age, como Deus age, qual é a essência de Deus. Quando você passa a rejeitar isso, tendo conhecimento de causa, aí as coisas são diferentes. Só que essa mulher não tinha conhecimento de causa. Ela vivia a vida dela. Nós vamos ler aqui no versículo 8, que diz assim, 17:8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Caramba, só. Da onde Elias tinha saído até chegar aqui? Dispõe-te e vai. Da onde ele saiu? Da caverna. O cara saiu da caverna 40 dias andando. Pô, uma viúva, caramba, chegar lá vai ser um casarão, hein? Vida de profeta não é fácil, não, meu. Vida de profeta não é o que você pensa, não. Pô, chegar na casa dessa viúva vai ter tudo do bom e do melhor. Foi isso que Deus falou, né? E o que Deus fala para ele? Olha só. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Até aí estava tudo certo. Não estava tudo certo? Ele pediu um copo d'água, a mulher entrou na cidade. Tudo bem, vou te dar um copo d'água. Não sabia se ela era rica ou era pobre. Mas Deus fala que ela era uma mulher rica. Não. E traz uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, olha só, teu Deus, nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ei, e aí? Como é que você acha que são as coisas?
mulher viúva para abençoar a vida do profeta, não foi? Não foi isso? E Deus chega para o profeta e fala assim: olha, cara ali, ó, vai lá. Por um acaso, você vê da parte do profeta que ele reclama alguma coisa? Poxa, Senhor, brincadeira, hein? Puxa vida, trabalho largamente na tua casa, no Evangelho. Tu me bota numa situação dessa, cara. Pelo amor de Deus, olha só. Tu vem fazendo isso? No caso, murmurando? Ou ele encara a situação de frente? Ele encara a situação de frente. Ele não murmura. Qual era o cenário que Elias encontra ali? Um cenário preocupante. Não era um bom cenário. Não era uma boa situação. Aquela mulher estava passando por uma situação muito difícil. Não só ela, mas todos ali. Havia fome, havia sede na terra. Na verdade, existia o quê? Uma crise. Agora você analisa o dia a dia nosso hoje. Eu estava conversando com um amigo essa semana e falei para ele assim: vem cá, quando foi? Ele tem quase 70 anos. Quando foi que o senhor viu o Brasil viver bem? Quando foi que o governo te respeitou? Quando foi que o governo te cobrou um imposto e você chegou no hospital e foi super bem atendido? Quando isso aconteceu? Quando foi que você pegou o teu carro para sair e você não passou em nenhum buraco? Quando foi? Quando foi que no Brasil não existe inflação? Aonde isso aconteceu? Quando? Qual foi o governo que respeitou o povo? Desde quando o Brasil é Brasil? Qual foi? Aonde está escrito isso? Aí ele olhou, parou para pensar. E ele falou assim: também, pastor? Não me lembro não. Qual foi o dia? Qual foi o dia que você trabalhou bem e você pagou menos impostos? E você falou assim: poxa, mas isso está tão barato, está tão bom, né? Vou comprar, vou fazer. Qual foi o dia que você se programou para isso? Com 70 anos que você tem? Nenhum. E eu falei para ele: mas você não tem vivido? Tenho vivido. Aos troncos e barrancos, né? Uma vez eu tenho, outra vez eu não tenho. Tem vezes que eu como bife, tem vezes que eu como ovo. Aí eu falo assim: pois é. Mas você trabalha. Você não busca trabalhar? Você não está em casa. Não, pastor, está certo, eu trabalho. O dia que o Brasil aprender essa frasezinha assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aí você vai ver as coisas mudarem. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque no vocabulário de Deus não existe essa palavra crise. Ou então está em falta. Isso não existe para Deus. Isso existe para a pessoa que está passando pela crise.
Também não estou aqui para julgar. Ah, é falta de fé, é falta isso, você pecou aqui, você... Não estou aqui para te julgar em nada. Primeiro que eu não sou juiz. Não sou juiz. Mas uma coisa eu te afirmo. No vocabulário de Deus não existe crise. Vira para quem está do teu lado. Olha para os olhos verdes dele. Olha bem para os olhos dele verde. Olha assim. Agora fala para ele. Você sabia que essa noite eu aprendi na igreja Batista Provisão e Vida que no vocabulário de Deus não existe crise. Agora você pergunta para ele de novo: por que você vive na crise? Hein? Por que você vive na crise, meu irmão? Por que você vive na crise, minha irmã? Por que quando o pastor chega para você e vai estar aí, pastor, está tão difícil? Que história é essa, rapaz? Cadê o Deus que você serve? Cadê a tua fé inabalável? Me mostra as tuas obras. Ih, pastor, aí pegou. Fé sem obras não funciona. Se você não usar a fé e a obra juntos, a crise vai chegar. O que eu mais vejo é crente murmurando. Ah, está em falta. Meu Deus, que isso, gente? Deus manda a solução para o teu problema. E a maioria das vezes você joga a solução fora. Quer ver? Você vai aprender daqui para frente como é agarrar a chance que Deus te dá. Nós paramos num ponto da leitura da palavra. E eu quero te mostrar daqui para frente como é você segurar aquela oportunidade, agarrar aquela oportunidade e falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Segurei na mão de Deus e não largo mais. E não interessa se você já teve experiência com Deus, não interessa se você nunca teve experiência com Deus, o que interessa é que Deus foi mostrado a você e você agarrou a oportunidade. Igual aquele ladrão na cruz. Ele não conhecia Jesus, mas a oportunidade foi dada a ele. Um aceitou e agarrou a oportunidade. Outro abandonou, não quis saber de nada. Eu vou para o inferno mesmo, que se dane. Cada um escolhe o seu caminho, o seu lugar, mas as oportunidades são dadas a você. E hoje, mais uma vez, aqui, nessa igreja, está sendo dada a oportunidade para você. E você que está me ouvindo e me vendo pelo vídeo, mais uma vez, você está tendo a oportunidade de mudar a sua vida. Então vamos continuar lendo. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti a mesma e para o teu filho. Ei, a oportunidade foi dada. Primeiro, você vai lá fazer o que você falou. Você vai trazer para mim.
Raciocina comigo, olha para mim. Teu filho está morrendo de fome. Você também não está diferente. Pastor Paulo bate na tua casa. E aí, varão? E aí, varoa? Ah, pastor, eu só tenho 2 pedaços de pão. E o que eu tenho para dividir com meu filho? É mesmo? É. Traz um pedaço de pão e traz para mim. Com toda a sinceridade do teu coração, o que você faria nessa hora? Pastor, vai com Deus. Vai embora. Vai na paz. Mas Deus me mandou ali para abençoar a tua vida. E aí, como é que fica? Vai para lá, abençoa aquela família. Abençoa aquele lar. E aí? Hein? O pão está aí? Tá. Beleza. Corta ele e traz primeiro para mim. É difícil, né? É isso aí. Complicado. Você sabe por quê? A oportunidade é te dada e você não vê o melhor de Deus. É porque você não crê na palavra do profeta. Diz assim a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de... A palavra de... Ué, mas não foi a palavra de Deus, não? Foi a palavra do profeta. Assim comeram ele, ela e a sua casa só no dia. Ué, não foi só no dia, não? Foi o que então? Muitos dias. Muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Meu querido, quantas vezes Deus quer te abençoar? Deus manda um profeta na tua casa, a primeira coisa que você faz é o quê? Rejeita. Deus fala, vai lá, abençoa minha serva, abençoa o meu servo, ora com ele, manda uma palavra abençoadora. O que você fizer, eu assino embaixo. Faz. E o pastor sai todo contente, todo feliz. Que bom, vou fazer isso para o meu servo, vou fazer isso para a minha ovelha. E a ovelha rejeita a palavra do seu pastor. E quantas vezes o Deus, vai na casa tal, e na casa tal eu vou cuidar de você, e tudo que você fizer lá eu vou assinar embaixo. Uma vez ouvindo um programa de rádio, um homem crente dirigindo seu carro,
falou assim: eu nunca ouvi a voz de Deus. Ele foi no mercado comprar leite para o seu filho. Ele comprou 3 caixas de leite. E ele falando, ele estava ouvindo um programa, eu disse: mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus nunca falou comigo. E ele foi no mercado, comprou as 3 caixas de leite, botou atrás do carro para levar para o seu filhinho. Entrou dentro do carro, ligou o carro, saiu do mercado e foi embora. Passando numa rua, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele falou para Deus: Senhor, eu nunca ouvi tua voz. Passando numa rua, Deus fala assim: na rua tal você vai virar à direita, no número tal, você vai dar todas as caixas de leite que você comprou para o teu filho, você vai dar naquele lado. O cara deu uma freada no carro. Que é isso? Aí o Espírito Santo fala com ele assim: ué, você não falou que nunca ouviu a minha voz? Você vai virar na rua tal, no número tal, você vai pegar as 3 caixas de leite e você vai abençoar aquele lá. Mas, Senhor, as 3? Tudo. Agora não é só as 3 caixas de leite, não. Você vai dar as 3 caixas de leite, tudo que você tem na sua carteira você vai abençoar. Ela é melhor obedecer antes de eu tenho que entregar o meu carro. E ele entrou na rua e ele procurou um número. Número tal, é aquela casa ali, uma casa bem simples. E ele bateu na porta meio amedrontado. Quando ele bateu na porta meio amedrontado, o casal e a criança estavam orando naquele momento. E ele falou assim: boa noite. Ele ficou sem saber o que falar. Aí o dono da casa: pois não. Deus mandou vir aqui entregar um negócio para vocês. Aí o marido olha para a mulher com a criança no colo, a criança chorando muito. Toda criança, quando fica com fome, chora. Pois não, você pode falar: olha só, Deus mandou parar aqui e entregar essas caixas de leite para vocês. O marido tinha acabado de chegar na rua procurando emprego. Não tinha conseguido nada. E quando eles acabaram de orar, Deus tocou no coração daquele homem para que ele enviasse as 3 caixas de leite para aquele casal. Ele não queria ouvir a voz de Deus? Aí ele ia saindo, entregou as 3 caixas de leite. Ele ia saindo todo sereleco, brincou com a criança. Gracinha, bonitinho ele, né? Acho que Deus falou para ele também: dá tudo que você tem na carteira. Dá tudo. Aí ele: mas Senhor, dá tudo. Porque o dinheiro que você der na carteira, eles vão fazer compra para o mês todo. E ele chegou, pegou o dinheiro e abençoou aquela família, tanto com leite quanto com a carteira, com dinheiro. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, meu irmão. Sabe qual é o problema? É que na hora que Deus vai querer te usar, você rejeita. Na hora que Deus até manda alguém para te abençoar a tua vida, você rejeita.
pastor aqui em casa, que faz isso não. Você não sabe a besteira que você está fazendo. Brincadeira, na hora que eu faço um bolinho, cheiro, cara. Parece que o cara sente o cheiro de longe. Não é mais ou menos assim que a gente pensa, que a gente age? Vamos continuar a palavra. Versículo 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Não, desculpa, 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Fizeste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dai-me teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste matando teu filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: isto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu te pergunto, aquela criança vai morrer de qualquer jeito? Mas não morreu de fome. Não morreu de fome. E Elias nunca rejeitou o desafio de Deus. Profeta que rejeita o desafio de Deus não é profeta. Quando Deus coloca um desafio na vida do profeta, o profeta cumpre. E mais uma vez, o profeta cumpre o que Deus coloca na frente de Elias. A criança reviveu. Deus abençoou aquele lar. Deus abençoou aquela família. Deus restaurou aquela família. Tudo por causa do profeta de Deus. E quantas vezes aquele que tem a comunhão, aquele que tem a vivência de estar na igreja, rejeita a palavra de Deus. E ao rejeitar a palavra de Deus, é o suficiente de Deus não poder agir na sua vida. O que nós precisamos aprender? Não rejeite o mover de Deus na sua vida. Deixa Deus agir. Deixa Deus colocar a tua vida no sentido certo. Ah, pastor, mas está difícil. Aí eu te pergunto, quando teve fácil? Quando foi que teve fácil? Precisamos aprender que a fé, somente a fé, não vai te levar a lugar nenhum. Mas temos que aprender que a fé e a obra, elas têm que andar juntas. E se ela não andar junta na sua vida, pode ter certeza que a crise vai chegar. Pode ter certeza disso. É como Moisés, que chega para o seu povo no Egito ainda e fala assim:
coloca todo o sangue no umbral da porta, porque tal hora o anjo do Senhor vai passar em todo o Egito, e aonde não houver o sangue do cordeiro, a criança da casa, no caso o primogênito, vai morrer. Meu querido, existem coisas na vida que não adianta você mais orar. Existem coisas na vida que você tem que obedecer à voz do profeta. Existem armas e armas. E existe um nome de uma arma que se chama obediência. Nenhum filho hebreu morreu, porque todos cumpriram e passaram o sangue do cordeiro nas portas. Mas os egípcios que não acreditavam no Deus do invisível, houve choro e ranger de dentes. Existem momentos na sua vida que não adianta mais você jejuar. Não adianta você mais ler a Bíblia. Você está na guerra, filho. Vai para a guerra com a Bíblia. Vai. Tu vê se tu vai levar um tiro no meio do corpo. Está errado. O problema hoje do crente, já ensinando, é que ele não sabe usar as armas que ele tem. E quando você não sabe usar a arma que você tem, você é presa fácil. Entende? Não entendeu? Existem várias armas que Deus te dá para você lutar. E se você usar a arma errada, ela não vai ser eficiente para a guerra que você está participando. Entendeu? Ou não entendeu? Não entendeu, né? Para você que está me vendo no vídeo, está boiando, né? Existem coisas que você tem que tomar atitude. Existem coisas que você tem que ser direcionado para fazer. E se você não cumprir com aquilo, você vai perder a batalha. E uma das armas que o crente mais falha em não saber manusear essa arma é a obediência. Ó, obediência é princípio. Obediência é princípio. E você não pode pular princípios. Deus é Deus de princípios, Deus é correto. E se você faltou a aula da obediência, você vai se estrepar. Eu quero falar para você, se falta obediência na sua vida, se você tem a obediência na tua frente e não sabe como usá-la, então eu vou te dar um conselho: nem entra na guerra, porque a derrota vai ser certa. Não entra na guerra, não batalha essa guerra. Você sabe por quê? Então vou ser curto e grosso com você. Deus não vai estar com você. Tudo por causa da sua desobediência. Deus não abençoa o errado. E se tem erro na tua vida, você tem que se arrepender. Volta lá atrás, ao princípio de tudo.
e pede perdão a Deus. Amém, igreja? Amém. Para você que está me ouvindo, essa mensagem já está se encerrando. E se você quiser uma ajuda, se você quiser um conselho, você tem tudo no nosso site. Venha nos procurar, Avenida Coelho da Rocha, número 2144, Rocha Sobrinho, Mesquita. Eu sou o pastor Paulo Eleodoro e estarei aqui, de braços abertos, esperando por você. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.